Tadalafila, você deve utilizá-la todos os dias ou somente quando for ter uma relação sexual? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito sobre como que você deve fazer a escolha de utilizar a Tadalafila, se todos os dias ou somente antes das relações sexuais. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Um dos tratamentos mais utilizados hoje em dia para o problema da disfunção erétil é o uso de medicamentos administrados por via oral. E nos dias de hoje, talvez a Tadalafila ela assuma a relevância maior na questão desse tratamento. Porque dentre todos os medicamentos para a ereção, é aquele que te oferece uma maior meia-vida e também é aquela que não costuma sofrer interferência da ingesta de alimentos e também não costuma sofrer uma interferência da ingesta de bebidas alcoólicas. E por isso que hoje em dia, talvez, dentre todos aqueles medicamentos que você dê para a ereção, ele seja o mais prescrito atualmente. O fato é que nós temos algumas formas de administrar essa Tadalafila e o paciente vai se encaixar ou vai ter uma preferência por cada um desses jeitos. Basicamente, nós temos a forma de você utilizá-la todos os dias e nós podemos utilizá-la sob demanda, ou seja, você utilizar somente antes das relações sexuais. Cada uma dessas formas de uso tem algumas vantagens e desvantagens e oferece praticamente o mesmo resultado. É importante a gente entender que não existe uma superioridade clara de um uso ou de outro. Ao optar por usar a Tadalafila todos os dias ou antes das relações sexuais, vai ser muito mais pela uma preferência do paciente do que propriamente de um resultado a ser atingido. E a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas vantagens e desvantagens do uso diário ou do uso sob demanda antes das relações sexuais. Falando do uso sob demanda, qual que é a dose recomendada? É a dosagem de 20 mg antes das relações sexuais. Você pode utilizá-la até 1 a 3 horas antes de cada relação sexual. Quando você utiliza essa dosagem de 20 mg, você tem que ter em mente que você está utilizando uma dosagem maior de Tadalafila. E por conta dessa dosagem maior de Tadalafila, você está exposto a maior incidência de efeitos colaterais, tais como dor de cabeça, rubor facial, dores nas costas, dores nas pernas e aquela sensação de queimação no esôfago é algo relatado por alguns pacientes porque a dose de 20 mg é uma dosagem maior do que a dosagem diária. Além do fato de você ter que estar lembrando toda hora de estar usando o medicamento antes de cada relação sexual. E isso exige um certo grau de planejamento. Você precisa ver que dia que vai ser aquela relação sexual, você precisa ver se você vai ter que levar esse medicamento com você quando você for sair, entre outros transtornos que podem existir quando você opta por essa modalidade de tomar antes da relação sexual. E é algo que você precisa fazer sempre. Você vai ter a relação sexual e necessariamente você precisa se lembrar de tomar esse medicamento. Qual que seria a principal vantagem de você utilizar somente antes das relações sexuais? Talvez seja a questão de um custo menor, porque você, como tem relações sexuais mais programadas, você pode tomar o medicamento somente naquele dia que você for ter a relação sexual, o que pode fazer com que o custo do tratamento seja menor e você consiga, através disso, economizar algum dinheiro. E é, talvez, a maior vantagem de você utilizar somente antes das relações sexuais. É, hoje em dia, a preferência para aqueles pacientes que muitas vezes não têm um relacionamento fixo, que têm relações sexuais esporádicas e que preferem um tratamento menos oneroso para os seus bolsos com excelentes resultados.
Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce e testosterona, tá? Então não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você, leigo, compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. Quando você opta pela alternativa de utilizar essa tadalafila diariamente, existem vantagens significativas com esse tipo de forma de tratamento. Por exemplo, ao você utilizar todos os dias, num horário determinado, a gente gosta de receitar lá pelas 6 da manhã, que o paciente já acorda e já acaba tomando esse medicamento, você teoricamente está sempre pronto para ter uma relação sexual. Você não tem aquela preocupação de estar se lembrando ou ter que estar tomando um remédio antes daquele momento. Quando você tem o uso diário, existe essa tadalafila circulando no teu corpo diariamente, porque ela tem uma meia-vida longa de 24 horas. E na hora da relação sexual, mesmo que você não tenha um planejamento para ter aquilo, a tadalafila vai estar circulando, vai estar passando por ali no teu pênis e com certeza você não precisa estar preocupado com isso porque você tem níveis de tadalafila circulantes no teu corpo. E isso faz com que você não precise planejar a tomada ou até mesmo planejar uma relação sexual. Isso pode acontecer com maior naturalidade e é algo bastante vantajoso em algumas circunstâncias. Outra coisa que a gente fala como uma boa vantagem é você se expor a uma dose menor desse medicamento quando você toma ele. Quando você toma antes das relações sexuais, a dosagem é de 20 mg. Em contrapartida, ao tomar todos os dias, a dosagem é de somente 5 mg, o que diminui consideravelmente a incidência desses possíveis efeitos colaterais que eu comentei anteriormente. O que pode fazer com que isso seja uma vantagem numa situação dessas e o uso possa ser mais bem tolerado nessas situações nos quais você tenha um efeito colateral relacionado ao uso desses medicamentos. E nós podemos também enumerar como uma possível vantagem é que ao você utilizar essa modalidade de 5 mg diariamente, você já pode tratar um problema muito comum que tem em alguns homens que também sofrem de disfunção erétil e que é sabidamente um fator de risco para esse problema de falta de ereção, que é o crescimento da próstata, é a hiperplasia prostática benigna. A tadalafila, usada diariamente, ela funciona muito bem para tratar o problema da disfunção erétil e, ao mesmo tempo, ela consegue tratar de maneira adequada o problema da próstata crescida, fazendo com que você possa urinar em alguns casos. E como principal desvantagem, talvez seja realmente a questão do custo, porque quando você opta por utilizar todos os dias, realmente você onera bastante a questão financeira, o tratamento costuma ficar mais caro, mas em contrapartida você acaba tendo o benefício de estar sempre pronto para ter uma relação sexual sem ter um certo grau de planejamento. Então isso, pessoal, vai depender muito do que o paciente quer, do que o paciente espera, mas principalmente da comodidade de cada um desses tratamentos, porque não existe uma questão de superioridade entre um e outro. Ao tomar ele diariamente, os resultados no que tange a melhora da qualidade das ereções são similares, sem uma superioridade clara entre um ou outro tratamento. Vai depender muito mais da tua escolha, da tua disponibilidade, da questão de você querer gastar menos ou mais nesse tratamento. É uma escolha que a gente reserva para alguns pacientes. E existe ainda a alternativa, alguns pacientes que se utilizam dessas duas formas ao mesmo tempo. Tem aqueles pacientes que utilizam todos os dias e para dar uma melhoradinha ainda maior, eles utilizam um medicamento, a tadalafila de 20 mg, antes das relações sexuais. Mas na grande parte dos casos não existe essa necessidade. Você tomando todos os dias ou tratando antes das relações sexuais, na boa parte dos casos já é suficiente para melhorar o teu problema de disfunção erétil. Eu gostaria de agradecer a todos, inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista, curtam e compartilhem esse vídeo,
Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.